Olá, eu sou a Cami, sou jornalista e uma leitora em reabilitação, buscando recuperar o seu hábito de leitura, né, depois de muito tempo de ressaca literária. No vídeo de hoje, eu vou fazer nada mais, nada menos do que uma maratona literária de 24 horas. Algo que eu nunca fiz na minha vida, faz muito tempo que eu não faço maratona literária. Nunca fiz esses desafios assim tão intensos, né, de desafio de leitura de 24 horas, mas eu decidi fazer esse desafio porque eu vi alguns vídeos, eu achei a ideia muito legal e eu acho que ela combinava com o que eu precisava neste exato momento, que é terminar a trilogia Jogos Vorazes, que no momento só falta a leitura do livro A Esperança. Esse é o meu objetivo com essa minha maratona literária 24 horas e com esse vlog no qual eu vou documentar essa maratona literária. Antes de eu falar um pouquinho sobre o que a gente pode esperar aí deste vlog hoje, né, para concluir essa introdução, eu queria lembrar você de se inscrever aqui no canal, aqui no Camiverso Literário, se você gostar desse vídeo, se você gostar desse tipo de conteúdo. Se você gostar desse vídeo específico, não esquece de deixar um like e um comentário aqui embaixo para mostrar para o YouTube que esse vídeo é legal de ser recomendado para outras pessoas. E vamos lá, vamos falar sobre este desafio que eu vou fazer no vídeo de hoje. Pelo título, vocês já devem ter entendido que isso aqui é um vlog de leitura, só que é um vlog de leitura misturado com um desafio literário, que é justamente o desafio da maratona literária de 24 horas. Eu andei assistindo alguns vídeos de maratona literária 24 horas e eu não entendi exatamente se existe alguma regra específica além de você ler 24 horas. Alguns vídeos que eu vi, as pessoas dormiam nesse meio tempo, outras liam direto, mas eu escolhi fazer esse desafio de uma forma mais leve, sem muitas regras. Então, como eu não consegui captar quais são as regras obrigatórias desse desafio, dessa maratona, eu decidi fazer do meu jeito e da forma mais leve que eu consegui. Então, basicamente, hoje é dia 28 de março, nós estamos num sábado. Eu escolhi um final de semana propositalmente, porque eu sei que fica muito mais fácil de você fazer um desafio desse no final de semana do que num dia de semana onde você tem muitas coisas para fazer. E aí, eu decidi que eu vou fazer dessa forma. Eu vou tentar ler 24 horas. Eu vou tentar totalizar 24 horas de leitura neste sábado e neste domingo. Isso significa que eu vou ler 24 horas direto? Não necessariamente, porque eu tenho uma vida também e tenho coisas para fazer durante esse momento. Mas a minha ideia é totalizar 24 horas no sábado e no domingo, 24 horas de leitura propriamente dita. Se eu não me engano, antes de eu começar a gravar, eu olhei, era mais ou menos 3h50, então já deve ser aí umas 4 horas. Eu vou começar agora, a partir das 4 horas, né, assim que eu fechar este take de introdução, eu vou começar já a ouvir o audiobook de A Esperança, enquanto eu termino de organizar aí algumas coisas que eu preciso organizar. E aí depois eu vou pegar também o e-book, que eu já tenho aqui no meu Kindle. Eu vou tentar ouvir o audiobook e ler o e-book de A Esperança para finalizar aí a trilogia Jogos Vorazes, que é uma releitura que eu tô fazendo desde o mês passado e que estava pendente e que eu tava segurando justamente para trazer esse vídeo de maratona literária porque eu gostei muito da premissa, como eu falei. E aí, o audiobook de A Esperança tem, pelo que eu vi, 12 horas e mais alguns minutinhos, o que significa que vão me restar 12 horas. Então, a ideia é que eu também leia outros livros além de A Esperança, até porque eu gosto de ouvir o audiobook no tempo normal. Eu não costumo, eu sei que tem algumas pessoas que colocam um pouco mais acelerado. Eu já fiz leitura de audiobook com áudio um pouco mais acelerado, mas eu prefiro fazer com o áudio no tempo normal. Então, eu vou seguir, né, as primeiras 12 horas eu vou cronometrar através do e-book de A Esperança. Depois que eu terminar A Esperança, a minha ideia é pegar este livro aqui, que é Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias, da Holly Black, com ilustrações de Rovina Kai. Esse livro é um livro de contos do Cardan, que é o personagem principal, né, o protagonista do Príncipe Cruel, e é um livro que eu tenho há bastante tempo aqui em casa. É um livro pequeno, como vocês podem ver, é um livro ilustrado. Eu acho que ele também vai ser bem rapidinho de ler. E é um livro que eu tenho há muito tempo aqui em casa e que eu não li. Eu já tava olhando pra ele ali há alguns dias, falando assim, eu acho que eu vou pegar ele pra finalmente ler. Não sei como é que eu aguentei ficar tanto tempo assim sem ler esse livro, mas enfim. Eu vou seguir a maratona lendo
como Rachel Fame aprendeu a odiar histórias, lendo esses contos aqui. Eu imagino que ainda vá sobrar tempo dentro dessas 24 horas se eu terminar este livro aqui. Não tenho certeza porque o meu ritmo de leitura também não é aquele ritmo de leitura muito rápido. Eu realmente leio com calma os livros, né? Então não sei se eu vou conseguir concluir esse livro dentro das 24 horas. Eu acho que sim, por ser um livro pequeno, mas pode acontecer de eu não fazer isso. Eu tenho duas possibilidades que eu posso seguir se ainda me sobrar tempo dentro dessa maratona 24 horas. Eu não vou falar quais essas possibilidades porque vocês vão descobrir ela ao longo do vídeo, ao longo do vlog, se por um acaso der certo sobrar tempo para eu ler. Mas eu tenho duas possibilidades que eu posso usar para concluir as 24 horas desse desafio, dessa maratona. E aí, vocês só vão saber quais são elas se assistirem o vlog, tá? Sim, eu estou tentando segurar a atenção de vocês. Vou começar a ler. Eu provavelmente vou resolver ainda algumas coisinhas no computador, então eu vou colocar o audiobook para ouvir enquanto eu resolvo essas coisinhas no computador. Eu sei que eu vi alguns desafios desses de maratona 24 horas que as pessoas, tipo, se desligavam totalmente da internet e de outras coisas e focavam só nos livros, mas eu não vou focar totalmente assim, pelo menos não nesse começo, porque eu ainda tenho algumas coisinhas para resolver, mas depois vai ser só foco direto aí nos livros. Por hora, é isso que temos nessa primeira parte do vlog. Eu acho que vai ser um vlog bem mais curto do que o outro vlog que eu fiz, não sei. Enfim, é a primeira vez fazendo um vlog assim de desafio, então eu vou me encontrar à medida que eu for fazendo esse vlog. Não sei se eu vou trazer muitas atualizações, muitos breaks nas leituras, mas vou tentar trazer o máximo possível. E vamos lá, vamos começar essa maratona literária de 24 horas, começando com A Esperança, de Suzanne Collins. Como eu falei para vocês na introdução do vídeo, eu vou começar a ouvir, né, o audiobook de A Esperança. Agora são exatamente 4h20, né? Já eu vou sair para passear com os gatos. Enquanto não chega a hora de eu ir passear com eles, eu vou adiantar algumas coisas que eu tenho para adiantar em relação ao canal mesmo, em relação ao vídeo que eu vou postar na segunda-feira. Enquanto isso, eu vou ouvindo o audiobook. Como eu falei para vocês, ó, tem 12 horas de audiobook, né, 12 horas e 36 minutos. Eu vou ouvir na velocidade normal mesmo, uma vez, porque eu gosto de ouvir nessa velocidade. E eu tô colocando aqui no computador porque nesse exato momento eu tô gravando pelo celular. Então, eu não consigo gravar pelo celular e mostrar a tela do meu celular ao mesmo tempo, a não ser que eu fizesse captura de tela, mas eu acho que também não ia ficar legal. Então, enquanto eu estiver gravando, eu vou estar ouvindo pelo computador, mas quando eu não estiver gravando, eu vou estar ouvindo pelo celular. É isso, vamos dar play no áudio e começar oficialmente a minha maratona 24 horas. Fiz uma pausa aqui rapidinha porque eu terminei o primeiro capítulo,
estou começando o segundo, né? E aí eu terminei de atualizar as coisas e eu fui fazer o quê? Fui atualizar o meu maratona, meu Scooby com a minha leitura atual. Coloquei aqui a Esperança, que eu tô lendo agora, troquei a edição, porque eu tinha colocado a edição mais nova, né, do livro, só que na verdade eu tô lendo essa edição aqui, então eu fui e troquei, fiz algumas atualizações aqui, fui abrir o Scooby e o Scooby tá assim. Que maravilha, né? Entrei no Twitter, tem uma galera falando que o Scooby está fora do ar. Tentei entrar pelo aplicativo também. Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Quer ver que agora vai entrar? Agora vai. Agora entrou. Quem quiser me seguir, né? No Scooby, tá aqui pra vocês. Eu vou colocar, acho que na descrição do vídeo, tá, gente? O meu perfil do Scooby. Eu ainda sou nova no Maratona. Eu não sei se no Maratona dá pra seguir alguma coisa desse tipo. Mas enfim, o que eu tiver de site que faz aí organização e tal, eu coloco. Então quer dizer que o Scooby voltou. Entre eu terminar o primeiro capítulo e abrir a câmera, o Scooby voltou. Vou atualizar aqui. Agora, cadê? Eu não vi que tinha parado de gravar. Aí acabou que não mostrou o que eu fui fazer logo em seguida. Mas basicamente eu entrei na página do livro, né? Aqui a Esperança, já coloquei como relendo. E eu descobri que eu dei 3 estrelas para esse livro. Eu lembro que, de fato, a Esperança dos 3 livros de Jogos Vorazes, eu acho que foi o que eu menos gostei. Mas eu não imaginava que eu tinha dado uma nota tão baixa, assim. Eu achava que teria sido um 4. Na verdade, eu tinha visto primeiro que tava 2,5. Eu não sei, não entendi, porque pra mim tava aparecendo 2 estrelas e agora tá aparecendo 3. Enfim, o Scooby que tá todo bugado, porque ele não tava funcionando e agora ele está funcionando. Mas enfim, atualizei aqui o meu Scooby. E agora eu vou sair para passear com os gatinhos e vou continuar ouvindo o meu audiobook. Acho que quando eu voltar, eu pego o Kindle. Voltei com uma atualização rápida, né? Agora já passou das 11h30, já é quase meia-noite e eu terminei a parte 1 de A Esperança. Vou começar agora a parte 2, que é intitulada O Assalto. Li 35% do e-book até o momento e mais ou menos umas 4 horas aí de audiobook, um pouquinho mais de 4 horas do audiobook. Eu comecei, já era mais de 4 horas da tarde, né? Acho que era quase umas 4h30 quando eu comecei a ler esse livro. Eu achava que quando chegasse meia-noite eu ia estar um pouco mais adiantada na leitura dele, mas até o momento eu só li 1/3 desse livro. Isso muito porque também eu tive que parar alguns momentos para fazer alguma coisa aqui e acolá, e aí acabou que, enfim, eu não consegui ler essas, digamos que 8 horas direto, que seria mais ou menos isso. E aí eu queria comentar uma coisa antes de avançar, né, no vlog, avançar na leitura, é como eu tava lendo o capítulo 9 agora, né, que é o último capítulo que encerra a primeira parte do livro. Se eu não me engano, eu acho que eu só li A Esperança uma vez. Eu não lembro, acho que Em Chamas foi o único livro que eu li 2 vezes, se eu não estiver enganada. E eu não lembrava, né, enfim, de muitos detalhes. E esse capítulo 9, pra mim, eu acho que eu não vou dar spoilers, né? Enfim, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu sinto que ele é um capítulo que representa ali uma grande virada, né, na história da Katniss, principalmente na relação dela com o Gale. Eu acho que fica muito marcado nas entrelinhas de todo o capítulo o que está acontecendo ali entre os dois e
como a história deles meio que vai... Como é que eu vou dizer isso sem dar um spoiler? Mas é como a história deles vai se definindo para o desfecho que tem. Acho que a grande virada da relação dos dois acontece nesse capítulo. E não só em relação aos dois, mas em relação à própria Katniss, né? É um capítulo que é muito emblemático, tem umas cenas bem importantes do livro, né? E ele termina de uma forma que já deixa ali aquele sentimento do que vai ser o desfecho das relações ali da Katniss. Então eu achei bem interessante, eu acho que óbvio, da primeira vez que eu li, como era a primeira vez que eu tava lendo, eu não sabia o que viria mais à frente, mas lendo agora pela segunda vez, fica bem claro que a virada de chave na relação dos dois acontece nesse capítulo, principalmente numa cena muito, muito, muito específica, que eu não vou dar spoilers, né? Talvez eu faça um vídeo depois separado para falar disso. Eu acho que é o meu capítulo favorito do livro até o momento, foi esse daqui. Inclusive, na verdade eu vou deixar para falar depois que eu terminar, mas eu tô revendo muitas coisas em relação à minha opinião sobre esse livro, né? A minha primeira opinião em relação a esse livro, que tá mudando muito. Tem muita coisa mudando na minha opinião em relação à Esperança do que quando eu li esse livro há vários anos atrás. E agora eu vou me preparar para deitar e vou ler aí o máximo que der até eu dormir. Eu espero conseguir terminar de ler a segunda parte antes de dormir. Vamos ver o que vai acontecer. Eu volto amanhã de manhã com mais uma atualização desse vlog. Voltei para minha última atualização desse vlog, sim. A última atualização desse vlog. Agora são mais de 4 horas da tarde, né? Já deve ser umas 4h15, mais ou menos. E faz exatamente 24 horas que eu iniciei essa maratona literária de 24 horas. E como eu tinha falado para vocês no início, eu tinha dito para vocês que eu ia tentar fazer 24 horas líquidas, né? Ou seja, 24 horas certinha de leitura. Não 24 horas do dia, mas 24 horas certinha de leitura. Então, eu ia ler A Esperança, né, que eu acabei de concluir há alguns minutinhos atrás, que no audiobook dele tinha 12 horas de leitura, e tentar fazer mais 12 horas de leitura com outros livros, que no caso seria Como o Rei de Elfame Aprendeu a Odiar Histórias, né, que é um livro de contos, e se desse certo eu iria começar um outro livro que eu ia comentar para vocês quando chegasse o momento. Acontece que essas 12 horas de A Esperança acabaram se tornando 24 horas. Eu só consegui terminar de ler o livro agora há pouco, porque desde a minha última atualização, que foi à meia-noite, né, um pouquinho antes da meia-noite, eu falei que eu ia dormir, né, eu ia deitar, e eu ia tentar ler a segunda parte do livro, né, o segundo ato do livro, todo antes de dormir. E de fato eu consegui. Eu fui dormir, era mais ou menos 4 horas da manhã, quando eu concluí a segunda parte do livro. Inclusive, os 2 últimos capítulos eu acabei dando umas pescadinhas enquanto eu tava ouvindo o audiobook e lendo, e aí eu acabei tendo que ouvir eles de novo, né? Na verdade, o último capítulo eu tive que ouvir ele quase todo de novo,
porque eu dei uma pescadinha e acabei dormindo, mas aí eu consegui concluir a segunda parte de A Esperança até as 4 horas da manhã, e aí eu fui dormir e acordei ali por volta das 9h30, 10 horas foi o horário que eu levantei, e aí eu já peguei o audiobook e fui fazendo as minhas coisas, minha rotina matinal, tudo normal, até o almoço, enquanto eu ouvia o audiobook. Na hora do almoço eu sentei aqui e continuei lendo até agora, quase 4 horas, eu terminei de ler esse livro, eu acho que era umas 3h50 por aí, e aí meio que fechou as 24 horas corridas, né, de maratona. E aí eu ia continuar. A minha ideia era gravar esse take que eu tô gravando agora e começar como o Rei de Alfheim aprendeu a odiar histórias. Só que eu não esperava que eu fosse ser tão arrebatada por esse livro quanto eu fui, principalmente no final dele. E talvez eu não tenha só calculado mal as horas, né? Porque, obviamente, você não consegue ler 12 horas corridas. Você vai acabar tendo que parar em algum momento, porque você vai fazer uma outra coisa, você vai precisar dormir e tal. Eu sei que a maratona 24 horas, às vezes, muitas pessoas fazem sem dormir, mas eu não ia conseguir fazer isso. Então, eu acho que eu não só calculei mal as horas, né, que eu poderia gastar lendo esse livro, como também eu não previ uma coisa que deveria ter sido óbvia para mim: o quão densa seria essa leitura e o quanto eu primeiro precisaria assimilar algumas coisas para poder começar um outro livro na sequência. Então, o motivo que me fez decidir que eu vou encerrar a maratona agora, após o término de A Esperança, 24 horas depois, certinho, é que eu não imaginava que eu fosse ficar tão arrebatada por essa leitura quanto eu estou no momento. Acho que vocês devem ter visto nos takes aí de vlog anterior o quanto eu fiquei emocionada no final do livro. Porque A Esperança, ele é um livro que ele é muito denso, principalmente à medida que ele vai avançando. E é até uma coisa que eu queria comentar aqui, mas que eu provavelmente vou comentar depois quando eu fizer um vídeo avaliando essa minha experiência de releitura de Jogos Vorazes e A Esperança. No começo desse vídeo, né, eu tinha falado o quanto eu tinha ficado surpresa que eu tinha dado 2,5 estrelas para avaliação desse livro, porque para mim eu achava que eu teria avaliado ele melhor. E eu consigo entender o que a Camila de anos atrás fez ao avaliar esse livro como 2,5 estrelas, só que eu discordo da avaliação da Camila de muitos anos atrás, porque eu acho que esse livro, ele merece sim 5 estrelas, sabe? Eu acho que ele merece no mínimo 4,5 estrelas, mas eu fecharia ele com 5 estrelas. Eu consigo entender o que a Camila pensou há anos atrás. Ele, de fato, se você for comparar A Esperança com Jogos Vorazes e Em Chamas, ele é um livro que ele é um pouco mais parado, eu diria. Não é que ele é mais parado, porque eu acho que ele tem até mais ação do que Em Chamas, por exemplo, que até então, para mim, era o livro com mais ação. Só que ele é um livro que ele é muito mais político do que de ação. Ele é muito mais sobre um discurso, um dilema moral, um dilema político muito forte que vai percorrendo todos os capítulos, todas as partes desse livro, e é o que domina acima da ação. E talvez a Camila de muitos anos atrás tenha achado esse livro um pouco mais morno do que eu atualmente, porque hoje a sensação que eu tenho é que esse daqui é o melhor livro da trilogia. E eu sei que talvez algumas pessoas discordem de mim, mas eu acho que ele é o livro que, de fato, a gente tem questões políticas, questões, dilemas éticos, morais e tudo mais que são discutidos nos outros livros, só que eu acho que como a gente tá sempre ali naquela coisa dos jogos, da ação, de todo o drama, né, que percorre aqueles livros, o drama que realmente é focado ali na ação, na questão dos jogos, quando a gente chega em A Esperança, o discurso, ele é muito mais político do que os livros anteriores. É um livro que você fica o tempo todo lendo nas entrelinhas as discussões que são levantadas nele. Eu sinto que eu terminei essa leitura precisando de um tempo para absorver essa leitura, não partir de imediato logo para uma leitura nova. Então, por isso que eu tô encerrando essa maratona com a leitura de A Esperança, porque não tem como ser diferente. Até mesmo para fazer um vídeo, né, depois avaliando, então fiquem de olho aqui no canal, porque eu vou fazer um vídeo avaliando, né, no geral, essa minha releitura de Jogos Vorazes, da trilogia completa. Mas é um livro que realmente eu preciso dar um tempo, dar um passo atrás e falar assim, não,
Preciso sentir esse livro primeiro para poder partir para uma nova história, partir para um novo momento literário. Então, é assim que a gente vai terminar. Dito isso, vai ter um vídeo aqui avaliando a releitura da trilogia aqui, sobre como o Rei de Alfheim aprendeu a odiar histórias. Eu vou começar a ler ele, não sei se ainda hoje, mas provavelmente amanhã. É a minha próxima leitura, definitivamente. Essa é a minha próxima leitura. É um livro curtinho, então provavelmente ele vai ser um livro muito rápido de ler. Sobre o que eu tinha falado, né, que tinha 2 caminhos que eu poderia seguir se eu conseguisse terminar esse livro nessa maratona e conseguisse começar um novo livro nessa maratona. E aí, eu disse pra vocês que eu ia contar, e eu vou contar, porque, né, não vou deixar vocês ficarem com essa dúvida. O meu primeiro caminho era já começar O Senhor das Sombras, né, que é o segundo volume de Artifícios das Trevas. O meu porém com isso daqui era que eu tô pretendendo fazer um vlog de leitura dele também, né? Então, eu não queria começar a leitura dele num outro vlog, que no caso é o vlog da maratona. Mas era uma possibilidade se eu conseguisse terminar o livro de contos do Cardan, já começar O Senhor das Sombras e depois começar o vlog dele. No momento, essa leitura aqui vai ficar em stand-by porque eu vou começar a ler, né, o livro de contos. A minha segunda opção foi um livro que eu acabei encontrando aqui no meu Kindle. Peraí que eu vou mostrar para vocês. É um livro que eu tô querendo começar esse ano. É uma série, na verdade é um universo literário que eu tô querendo começar esse ano, que é Mistborn, O Império Final. Por quê? De repente brotou esse livro aqui. Eu tava organizando o meu Kindle, que tava uma bagunça, tinha artigo, fanfic, livro, série, tudo misturado aqui no meu Kindle. E aí eu fui organizar ele e eu acabei vendo que eu tenho o e-book do primeiro livro de Mistborn, daquela edição que foi lançada anos atrás pela Leia, né? E eu não sabia, eu não lembrava que eu tinha esse e-book aqui. E já faz alguns dias que eu realmente estou pensando em começar a ler os livros do Brandon Sanderson, porque todo mundo fala super bem da Cosmere, desse universo literário, das séries que compõem esse universo literário, e de fato é uma das leituras que eu quero começar em 2026, que eu quero embarcar nessa jornada em 2026, inclusive provavelmente isso daqui já é um spoiler de um dos meus próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E aí eu tava na dúvida qual dos dois eu iria ler se eu conseguisse terminar o livro do Cardan, né? Seria ou Mistborn, O Império Final, ou O Senhor das Sombras, da Cassandra Clare. E como eu falei que eu ia mencionar para vocês, então eu decidi vir aqui e mencionar no finalzinho dele para não deixar ninguém com curiosidade. Essa foi a minha maratona literária 24 horas. Eu esperava mais, eu esperava ter lido mais, inclusive eu fiz uma anotação. Cadê meu caderninho? Deixa eu pegar aqui. Eu separei 2 dados básicos, né, de como foi essa minha maratona. Basicamente, eu só li um livro, né, que foi A Esperança, 12 horas e 36 minutos de leitura, totalizando ali algo em torno de 417 páginas. Esperava que fosse mais? Eu esperava que fosse mais. Mas a gente pode tentar uma próxima vez aí, fazer uma maratona que dure um pouquinho, que eu consiga ler um pouquinho mais. Mas como eu falei, realmente eu acho que eu preciso de um tempo para poder assimilar essa leitura de A Esperança para poder partir para um próximo livro. Mas é isso que a gente tem para hoje, né, gente? Esse foi o meu vlog. Deixem um like nesse vídeo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, tanto no Twitter, quanto no TikTok, quanto no Instagram. Os links, eles estão aqui na descrição. Tem link meu também de Amazon, Mercado Livre e Shopee. Quem quiser aí me ajudar comprando coisas com os meus links para poder, né? Nesse momento eu não sou monetizada, mas enfim. Quem quiser me ajudar a monetizar o canal através dos links, pode comprar aí. Os links estão aqui também na descrição. E a gente se vê nos próximos vídeos.